17. Boa noite, irmãos. Que alegria estarmos juntos aqui na casa de Deus, que alegria que vocês vieram. Eu sempre digo, eu até fico repetindo, o Bruno não sabe disso, que ele não está aqui sempre conosco, que eu falo que é muito bom vermos irmãos, sabe, Bruno? Então a gente costuma ver sempre, são sempre os mesmos irmãos aqui, né? Mas mesmo assim é muito bom ver os irmãos, porque qualquer um de nós podia não estar aqui nessa noite, não é verdade? Nós sabemos como está esse mundo aí. Então cada vez que a gente vê os irmãos, a gente sente alegria, a gente louva o nome de Deus, porque Deus é bom. E você que está em casa nos assistindo também, que bom que você está aí. A gente fica muito feliz que você esteja aí, participando, mesmo que à distância, de um culto de adoração ao nosso Deus conosco aqui da igreja de Ave Grande. Você seja sempre bem-vindo, você esteja sempre aqui conosco.
E agora, para iniciar esse culto, para continuar o nosso louvor que já estava sendo feito aqui, convido vocês a ficarem em pé e cantarmos essa linda canção da vida, 477. Vamos ficar em pé. Convido a todos que podem que nos ajoelhemos para falar com o nosso Deus. Querido Deus, maravilhoso e bondoso Pai que estás nos céus, louvamos teu nome, Senhor. Louvamos porque o Senhor é um Deus maravilhoso, o Senhor é bom, o Senhor é amor, o Senhor é todas as coisas em nossa vida. Pai querido, que a cada momento nós possamos compreender e sermos gratos a Ti por cada coisa que o Senhor tem feito em nossa vida. Que nós não olhemos, Senhor, as provas, não olhemos as dificuldades com olhos maus, com olhos de reclamação e murmura, mas que nós olhemos todas essas coisas como a permissão do Senhor para moldar o nosso caráter, para que nós estejamos preparados para a Tua vinda. Pai querido, obrigado por esses dias que o Senhor cuidou de nós, começo da semana. Fizemos tanto trabalho, Senhor, tivemos lutas, tivemos exames, tivemos tantas provas, Pai. Mas o Senhor esteve conosco em cada uma delas. O Senhor tem guiado os nossos caminhos, Pai. No meio deste mundo mau, deste mundo cheio de problemas, nós podemos reconhecer a bondade do Senhor. Pai querido, cuida dos demais irmãos nossos, onde quer que estejam, nossos amigos, nossos familiares. O Senhor conhece o coração de cada um deles. Esses nossos amigos que estão em casa também, Senhor, assistindo a este culto, que estão no trânsito, que estão no escritório, que estão em qualquer lugar assistindo a este culto, Pai, que eles possam sentir nessa noite o Teu amor, sentir a Tua companhia, sentir a Tua presença ao lado de cada um deles. Pois o Senhor afirmou e o Senhor prometeu, onde 2 ou mais estivessem reunidos em Teu nome, ali o Senhor estaria.
E o Senhor também prometeu que a sua palavra nunca voltaria vazia. Portanto, Senhor, pedimos que derrame o Santo Espírito sobre cada um de nós nessa noite. Ouve a nossa súplica, a nossa oração, nossos pedidos e nossos agradecimentos. E faz tudo de acordo com a tua vontade, pois em ti confiamos e a ti entregamos todas as coisas em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, hoje é quarta-feira, nós estamos vendo a igreja um pouco vazia. Eu sei de alguns irmãos que estão pregando fora, estão pregando em outras igrejas, que Deus os abençoe também, não é? Com o Santo Espírito, para que eles possam levar a palavra de Deus nessas igrejas onde estão. E alguns também devem estar vindo para cá, que Deus os acompanhe também e os traga em segurança para a casa de Deus. Mas hoje, quarta-feira, culto de oração, é dia de você pedir, de você agradecer. E nós vamos fazer isso, agora temos uns momentinhos. Eu vou estar aqui hoje sem o tripé. Nós estamos reforçando, irmãos, a nossa segurança contra o Covid. Reforçando, não esqueçam de ficar atentos, irmãos, para que nenhum dos irmãos peguem essa doença, nenhum dos irmãos venha a faltar. Então eu vou estar aqui segurando o microfone para vocês, para a gente não estar passando o microfone de mãos em mãos ou encostando no microfone, ok? Assim só um encosta, tá bom? Mas venham, não se acanhem, venham fazer o pedido e agradecimento de vocês nessa noite. Boa noite, irmãos. Eu agradeço o Santíssimo e Eterno Senhor Jesus Cristo por ter salvo cada um de nós naquela rude cruz, e em especial a mim. Por isso estou aqui, dando glórias ao meu Salvador. E também eu quero agradecer a Jesus pelo cuidado que Ele tem tido com os nossos irmãos, e comigo em especial, que graças à proteção do Senhor, a gente não contraiu nada de Covid-19. Então é motivo de dar glórias a Jesus, porque a enfermidade está por aí, mas o Senhor tem guardado os seus filhos. Eu também peço que vocês orem pelos nossos queridos enfermos nesta casa de oração e tantos outros que estão por aí, que a gente sabe que pegaram Covid, que o Senhor possa visitar a cada um com o seu bálsamo da vida. E também que vocês possam orar por esta casa de oração, que ela possa ficar firme e não ser como o rei Acás, que tem medo do que vem vindo aí. Nós temos que ter coragem e enfrentar com o poder de Jesus Cristo, porque a gente não tem poder nenhum, mas com o poder de Jesus nós somos mais que vencedores. Então, bom ânimo, meus irmãos, que nós tenhamos ânimo, porque nós estamos no início da consumação do século. Temos que estar unidos em irmãos e junto com a palavra de Deus. Só assim seremos mais que vencedores. Que Deus possa abençoar cada um que aqui se encontra nessa casa de oração. Amém, lindo pedido, irmão Edson, lindo pedido. Que nós estejamos realmente todos unidos, não é? Firmes, né? Como na rocha que é o Senhor, né, irmão Edson? Firmes na rocha, é isso mesmo. Oremos uns pelos outros, né? Oremos pela nossa igreja também. Queria pedir para o Zé só aumentar um pouquinho mais, se eu consigo ficar com o microfone um pouquinho mais longe deles, entende? Por favor. Boa noite aos irmãos, com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. É um privilégio a gente poder estar aqui na quarta-feira, né? Teu irmão está falando como é bom a gente poder estar aqui. E muitos que não podem, né? Porque já tem uma idade avançada, outros também não podem porque estão acamados, né? Então a gente tem que agradecer muito a Deus. Eu quero agradecer a Deus por a família de todos que estão aqui, por aqueles também que não puderam vir, e que nós possamos continuar, né? Orando por aqueles que não podem estar aqui e que em breve eles possam estar aqui conosco também. Esse é meu pedido, né? Não só por minha família, mas pela família de todos que necessitam. E que nós possamos continuar orando por nossos enfermos, em especial pelo irmão Sidney, que está na Santa Casa internado, né? Que nós possamos orar por ele e por todos. Esse é meu pedido de agradecimento. Em nome de Jesus, amém. Amém, Deus seja louvado por esse pedido da irmã Terezinha. Não vamos esquecer sempre de orar pela família da irmã Terezinha, né? Pelas filhas, os genros, netos, né? Que estão distantes, né? Vamos nos lembrar sempre deles, estão lá na Europa. Alguém mais? Pedidos de agradecimentos? Venham, agradeçam a Deus. Eu acho que todos nós temos pelo menos um agradecimento a fazer a Deus, não temos? Eu acho que você tem. Não precisa ter vergonha não, vamos pedir, vamos agradecer a Deus. Temos mais alguns minutinhos aí.
Eu queria agradecer a Deus em particular e aos irmãos que oraram por mim. Irmão Edson, eu sei que está sempre orando por mim, pela minha saúde, né? Como eu falei aqui na oração, eu fiz um exame segunda-feira, um exame chato e tenho que fazer todos os anos. Mas Deus cuidou de nós, Deus esteve conosco no exame, estamos aqui para a honra e glória de Deus, não é? E agora o resultado está nas mãos do Senhor. A gente confia no Senhor, qualquer que seja o resultado, né? A gente confia que Deus está cuidando de nós, está guiando as nossas vidas em todos os momentos, né? Também o nosso querido amigo Fábio Contreira, não sei se vocês lembram dele, que já pregou algumas vezes aqui para nós, lá de Tatuí. Ele colocou 4 stents no coração, segunda-feira, 4. Ele teve um infarto, não sei se vocês lembram, ele até contou o testemunho aqui, né? Um tempo atrás, acho que mais de um ano atrás. E ele teve um infarto. E agora ele fez segunda-feira esse exame, colocou 4 stents no coração. Graças a Deus foi tudo bem, ele está se recuperando, está em casa. Louvado seja o Senhor por esse cuidado também com o nosso irmão. Não é? Alguém mais? Pedidos, agradecimentos? Eu quero fazer um pedido para o Senhor em nome de todos nós, em nome de vocês, em nome daqueles que estão em casa. Tenho certeza que tem esse pedido no coração. Que o Senhor toque no coração dos nossos queridos, aqueles queridos que conhecem a palavra de Deus, mas por acaso estão fracos na fé. Temos muitos, não temos? Na nossa família, nos nossos amigos, nos nossos irmãos. Aqueles queridos que não conhecem a palavra de Deus e precisam vir a conhecer, que Deus nos use para sermos instrumentos nas mãos dEle, para levarmos a palavra de Deus para essas pessoas antes que seja tarde, não é? O tempo está passando. Nós temos visto aí pessoas morrendo todos os dias, descansando. E a pergunta cada vez que eu faço, irmãos, que eu vejo um velório, que eu vou a um velório, que eu sei que alguém morreu, a pergunta que vem à minha mente é: será que eu falei de Jesus para essa pessoa? Parece que o Espírito Santo me cobra, não é? E esse é o sentimento que cada um de nós devemos ter. Mas não devemos esperar chegar a hora do velório para isso. Nós temos que agir. Temos que lembrar das pessoas que estão distantes de nós, pessoas que às vezes não vemos sempre, irmãos queridos que assentaram aqui e não vieram mais. Lembrar dessas pessoas, irmãos. Telefonar. Como é que você está? Se possível fazer uma visita, estamos em época de pandemia, mas se possível fazer uma visita, socorrer essas pessoas, irmãos. Não é pessoas que estão sofrendo, estão fracas na fé, ou aqueles mesmo que nunca ouviram falar de Jesus. Que nós possamos realmente fazer isso, que Deus nos use. Esse é o meu pedido em nome de todos vocês, que eu sei que vocês têm esse pedido também. E que Deus nos abençoe e continue nos guiando, nos guardando e nos usando. Queria pedir para a nossa querida irmã Camila vir aqui à frente e fazer uma oração por nós. Vamos nos colocar de joelhos, você que está em casa, se coloque de joelho também. Vamos orar por esses pedidos e agradecimentos. Ó Deus, querido Pai que habita nos altos céus, mas pela graça do Senhor Jesus Cristo está aqui conosco também. Queremos louvar o nome do Senhor, porque o Senhor cuidou de nós nesse dia. Agradecemos ao Senhor porque nos trouxe aqui na sua santa casa de oração. Somos fracos, Senhor, somos falhos. Por isso nós queremos agradecer porque o Senhor tem nos ajudado. Obrigado porque nos trouxe aqui para ouvir a voz do Senhor falando com a gente. O Senhor conhece cada problema, o Senhor conhece cada vida aqui, o Senhor sabe a luta que cada um está enfrentando, Senhor. Principalmente para seguir ao Senhor. Por isso, nós rogamos ao Senhor a ajuda do seu Santo e Bom Espírito. Que o Santo e Bom Espírito nos fortaleça agora e todos os dias da nossa vida, porque o Senhor está voltando e queremos estar preparados para encontrar com o Senhor. Ó Pai, o Senhor conhece cada pedido que foi feito, os irmãos que vieram aqui na frente e os que ficaram sentadinhos também em seu banco, mas o Senhor sabe o que nós estamos precisando. Por favor, atende cada pedido conforme a vontade do Senhor. Nós rogamos ao Senhor a tua misericórdia sobre nós e o perdão pelos nossos pecados. Abençoe também aqueles irmãos que não puderam vir, para que venham no próximo culto adorar ao Senhor e ouvir a voz do Senhor também. Obrigado, Senhor, por todas as bênçãos que tem dado para nós. Nós oramos no doce nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, a irmã estava na oração falando, né?
da gente vir à igreja, né? Como é bom virmos à igreja, agradecendo a Deus. Eu vinha vindo agora há pouco para casa, para a igreja, para a casa do Senhor, com a minha família dentro do carro, e eu louvei ao Senhor. Eu falei, obrigado, Senhor, porque nós estamos indo adorar ao Senhor na sua casa de oração. Que Deus seja louvado por isso, que Deus mova o coração de você que está em casa, que não pôde vir, ou quem sabe desanimado para estar aqui, para pegar seu carro e vir até aqui. Que Deus mova o seu coração, que você também tenha esse desejo de adorar ao Senhor na casa dele. Amém? Muito bem, queridos, nós vamos ter a oportunidade agora, como todos os cultos, de adorar ao Senhor de outra forma, de uma forma muito importante, que é a adoração através dos nossos dízimos e ofertas. Nós vamos ouvir a mensagem e vamos trazer aqui os nossos dízimos e ofertas ao Senhor. Muito bem, eu vou aproveitar o irmão Edson que está aqui à frente. Pode voltar, irmão, por favor, e vem fazer uma oração para nós, assentados mesmo como estamos, pelos dízimos e ofertas. De pé mesmo aqui. Oremos ao Pai. Santíssimo e eterno Senhor Jesus, nosso Senhor, nosso Criador, nosso único Salvador. A Ti somente, Jesus, toda a honra e toda a glória. Ó Pai, os Teus filhos trouxeram a oferta para a honra e glória do Seu nome. Que essa oferta possa contribuir para a Tua obra, para que muitos possam ser salvos através dessas ofertas. É o que eu te peço, pelo Teu santo e eterno nome de Jesus Cristo. Amém. Como é bom adorarmos a Deus, como é bom podermos dar todas as nossas coisas para o Senhor e principalmente entregar o nosso coração, não é? Agora teremos uma mensagem musical pela nossa querida irmã Camila. Vamos louvar a Deus através das letras deste hino e da melodia. Que você venha refletir na mensagem desse louvor. Ele está cuidando de nós em todos os momentos. Amém.
Amém, louvado seja Deus, linda música, realmente como eu falei, e a música confirmou, né? O Espírito Santo falou, que Deus tome nosso coração, tome toda a nossa vida, né? Que nós possamos nos entregar inteiramente a Ele. Queria chamar aqui à frente então, nosso pregador dessa noite, o Bruno. O Bruno, para quem não conhece, esse jovem valoroso do Senhor, ele é ancião na igreja do Jardim Josane, igreja que pertence aqui ao nosso distrito, né, da Ave Grande. É uma alegria ter você conosco, Bruno, novamente. Que Deus o abençoe e Deus te use. Amém. Boa noite. Você está feliz? Eu costumo ir nas igrejas onde eu vou e pergunto para o pessoal, você está feliz? E eu sou meio ruim de audição, eu gosto de ver as coisas. Então vamos combinar um negócio, se você está feliz, você vai levantar o dedão para cima assim, ó. Você está feliz? Que legal, está todo mundo feliz. Deus seja louvado porque você está aqui. Eu acredito muito em propósitos de Deus. Eu acredito que Deus tem um propósito para cada vida aqui. Para cada um Deus tem um propósito, talvez diferente, talvez igual. Mas o que importa é que para cada um Deus tem um propósito. E eu espero que o propósito dele para a sua vida nessa noite possa ser cumprido. Eu espero que o propósito que ele tem para você nessa noite possa ser cumprido para a honra e glória dele. Agradeço a José Eduardo pelo convite. Eu tenho essa igreja muito guardada no meu coração, com muito carinho, porque há 1 ano e meio atrás, foi nesse altar aqui que eu e minha esposa casamos. Não sei se você sabia, então no dia 7/7 de 2019, a minha esposa está sentada ali atrás, a Adriana. Foi aqui nessa igreja que a gente se casou. A igreja estava repleta, estava cheia aqui embaixo, lá em cima, tudo quanto é canto tinha gente aqui sentado. Então eu tenho essa igreja guardada no meu coração. Ela fez parte da minha história. Mas a gente não veio aqui para falar sobre o meu casamento. A gente veio aqui para ouvir a palavra de Deus. E é isso que a gente vai fazer agora. Eu convido vocês a estudar um tema, e esse tema é bem legal, só que eu preciso que vocês prestem bastante atenção para não perder detalhes. Esse tema é um tema que um dos profetas da Bíblia recebeu, e é sobre essa missão que ele recebeu que a gente vai estudar hoje. Os profetas, os apóstolos da Bíblia, eles tinham um caráter, um senso de firmeza. As pessoas olhavam para ele e as pessoas viam neles firmeza, atitude certa. Com o profeta que a gente vai ver hoje não foi assim. O profeta que a gente vai estudar hoje, ele era apelidado de o profeta chorão. Ele era um profeta muito emocional. O nome dele é Jeremias. A gente vai estudar uma história do profeta Jeremias. Abra sua Bíblia em Jeremias, capítulo 35. Jeremias 35. Jeremias capítulo 35. Deixa a sua Bíblia salva aí, coloca o dedinho nela para não perder a página, porque a gente vai folhear algumas folhas antes de ler esse texto, tá bom? Jeremias capítulo 35. O que diz o título desse texto na sua Bíblia? O que diz aí? A fidelidade dos recabitas. É isso que fala na Bíblia de vocês? A fidelidade dos recabitas. Meus amados, quem foram os recabitas? Alguém sabe? Alguém já ouviu falar esse nome? Os recabitas? A gente vai estudar a história desse povo hoje. Os recabitas. Recabitas vem de Recabe. Então Recabe originou-se essa nação chamada Recabita. Quem foi Recabe? A gente vai estudar agora a história de Recabe para poder entender esse texto de Jeremias, tá bom? Deixa aberto aí, como eu disse, mas vamos agora para Samuel. 2 Samuel. Está lá no começo lá. E a gente vai entender e descobrir quem era Recabe e assim o povo os recabitas. 2 Samuel capítulo 4.
A gente vai ler a partir do verso 1, tá bom? Então, se você puder, acompanhe comigo aí na leitura, capítulo 4 de 2 Samuel, verso 1. Diz assim: Ouvindo, pois, o filho de Saul, que Abner morrera em Hebrom, as mãos se lhe afrouxaram, e todo o Israel pasmou. Tinha o filho de Saul a seu serviço 2 homens, capitães de tropas. Um se chamava Baaná, e o outro Recabe, filhos de Rimom, o beerotita, dos filhos de Benjamim, porque também Beerote era tida como pertencente a Benjamim. Tinham fugido os beerotitas para Gitaim, e ali tem morado até o dia de hoje. E olha agora, continuando. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Era da idade de 5 anos, quando de Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonatas. Então sua ama o tomou e fugiu. Sucedeu que, apressando-lhe ela a fugir, ele caiu e ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Indo Recabe e Baaná, filhos de Rimom, beerotita, chegaram à casa de Isfibosete, no maior calor do dia, estando este a dormir ao meio-dia. Eu quero que você pare a leitura aqui, para a gente entender o que está acontecendo, para a gente continuar a história. Saul, ele era rei de Israel. Saul, ele tinha, aqui a Bíblia cita 2 filhos. O primeiro dele todo mundo conhece, que é Jonatas. Jonatas era filho de Saul, melhor amigo de Davi. E o segundo filho de Saul se chamava Isbosete. Pegou aí? Isbosete. Jonatas teve um filho chamado Mefibosete. Vocês já ouviram a história do Mefibosete? Que a ama dele pegou ele lá no colo e correu com ele. Ele caiu, ficou aleijado dos pés. Esse era sobrinho de Isbosete. Isbosete era príncipe de Israel. Ele era filho do rei. Tinha homens trabalhando para ele. Isbosete provavelmente podia ser o chefe da guarda. E a Bíblia fala que tinha 2 pessoas que era capitão da guarda de Isbosete. Sabe quem eram essas 2 pessoas? 2 irmãos. Quem eram esses 2 irmãos? Baaná e agora o personagem principal nosso, Recabe. Então aqui a gente entende quem foi Recabe. Quem foi Recabe? O líder do pelotão de elite de Isbosete. Eu sempre confundo esse nome. Isbosete, isso, Isbosete. Isbosete, então, a Bíblia fala que Recabe e Baanã entram, no versículo 5, indo Recabe e Baaná, filhos de Rimom, beerotita, chegaram à casa de Isbosete, no maior calor do dia, estando este a dormir ao meio-dia. Olha agora o verso 6. Ali entraram para o interior da casa, como que vindo buscar trigo, e o feriram no abdômen. Olha o que aconteceu com essa história. Sabe o que aconteceu? Recabe e Baaná resolveram atacar o seu chefe. Então a Bíblia fala que Isbosete estava dormindo ao sol do meio-dia. E olha que problema, hein? Dormindo ao sol do meio-dia. E aí a Bíblia fala então que Recabe e Baaná vai pelos fundos da casa, como se fosse colher trigo, fazer as coisas. Um suposto disfarce. E aí ele entra pelas portas do fundo e a Bíblia fala que ele fere Isbosete no abdômen. E não para por aí. Olha que coisa feia. Continua lendo. Verso 7. Tendo eles entrado na casa, estando ele no seu leito, no quarto de dormir, feriram-no e o mataram. E olha agora, cortaram-lhe depois a cabeça e a levaram, andando toda a noite pelo caminho da planície. Cara, que coisa doida que esses caras fizeram. Além de ferir o abdômen de Isbosete, sabe o que eles fizeram? Arrancaram a cabeça de Isbosete fora e andaram por toda a noite. Que hora que era? Era meio-dia. E a Bíblia fala que eles andaram durante toda a noite. Quer dizer, passaram do meio-dia até a noite toda andando com a cabeça de Isbosete na mão. Meu Deus, Bruno, tem criança aqui na igreja. Que coisa feia que você está falando. Eu só quero que vocês entendam quem foi Recabe. Sabe por que Recabe fez isso? Continua a história aí. Verso 8. Trouxeram a cabeça de Isbosete ao rei Davi,
a Hebrom e lhe disseram: eis aqui a cabeça de Isfibosete, filho de Saul, teu inimigo, que procurava tirar-te a vida. Assim o Senhor vingou hoje ao rei, meu senhor, de Saul e da sua descendência. Saul e Jonatas tinham morrido na guerra, lembra da história? Já Saul e Jonas tinham morrido da guerra. O único descendente de Saul nessa história era justamente Isfibosete. Sabe o que esses dois fazem? Chefes da guarda de Isfibosete vira casaca, resolvem trair Isfibosete. Mata Isfibosete, vai até Davi e fala assim: Davi, a gente te livrou de uma, cara. Agora você não tem mais perseguidor, porque Saul morreu, Jonatas morreu, e Isfibosete agora está aqui, está morto. Qual a resposta de Davi? O que vocês acham que Davi respondeu? Davi ficou alegre porque agora não estava mais sendo perseguido. Qual foi a resposta de Davi? Continua a leitura. Verso 9: porém Davi, respondendo a Recabe e a Baaná seu irmão, filho de Rimom Berotita, disse-lhes: tão certo como vive o Senhor, que remiu a minha alma de toda angústia, se eu logo lancei mão daquele que me trouxe notícia dizendo: eis que Saul é morto, parecendo-lhe porém aos teus olhos que era como trazia boas novas, e como recompensa o matei em Ziclagle, muito mais há perversos que mataram um homem justo em sua casa, no seu leito. Agora pois não requereria eu o seu sangue de vossas mãos, e não vos exterminaria na terra? Sabe qual foi a resposta de Davi? Meus amados, presta atenção aqui em mim. O cara chegou para mim aqui agora com alegria no coração, falando que Saul tinha morrido. Sabe o que eu fiz? Mandei matar. Agora imagina quanto mais um cara matar uma pessoa justa só porque é meu perseguidor. Davi não deixou barato. Davi então manda matar Recabe e Baaná. É importante a gente entender essa história. É uma história muito pesada para se ouvir. Poxa, a Bíblia está falando de morte, morte, morte. Mas vocês entenderam o contexto que Recabe nasceu e Recabe viveu? Esse foi Recabe. Só que Recabe ele teve um filho. O nome desse filho? Jonadab. Recabe teve um filho e esse filho foi Jonadab. Jonadab seguiu um caminho totalmente diferente de Recabe, o seu pai. A história de Jonadab fala pouco sobre ele na Bíblia, mas tem um texto que a gente vai ler antes de Jeremias. Abre aí, 1 Reis, na verdade 2 Reis. 2 Reis, está para frente de Samuel aí. A descendência de Recabe começa em Jonadab. Então os recabitas se originou em Jonadab. 2 Reis capítulo 10. O versículo que a gente vai ler vai ser o versículo 15. O título da minha Bíblia diz: Jeú encontra a Jonadab. E fala assim: tendo partido dali, encontrou a Jonadab, filho de Recabe, que lhe vinha ao encontro. Pegou aí? Então Jonadab era filho de Recabe. Quem era esse Jeú que encontrou com Jonadab? Jeú era nada mais nada menos que o rei de Israel. E olha só que legal. Jeú saudou-lhe e lhe perguntou: tens tu, sincero, o coração para comigo, como o meu é para o contigo? Respondeu Jonadab: tenho. Então se tens, dá-me a mão. Jonadab deu-lhe a mão e Jeú fê-lo subir consigo ao carro. Sabe quem foi Jonadab? Esse sim tinha a confiança do rei e era parceiro do rei e confiava no rei. Você viu a pergunta que Jeú fez? Tu tens o coração sincero comigo como o meu é para o contigo? Jonadab disse: eu tenho. Então, diferente de Recabe, que foi lá e matou o seu próprio chefe, Jonadab era totalmente diferente. Jonadab tinha o coração fiel ao seu rei Jeú. Entendeu a história aqui que a gente está contando? Agora vamos lá para Jeremias de novo, para a gente já ir encerrando e falando o porquê que eu quero contar essa história para vocês. Por que eu contei tudo isso para vocês? Jeremias capítulo 35.
Jeremias ele recebeu muitas missões. E uma dessas missões foi essa que ele acabou de receber de Deus. Sabe qual é a missão que Deus deu para ele? Olha aí, 35 verso 1. Palavra que do Senhor veio a Jeremias nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: vai à casa dos recabitas, fala com eles, leva-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e dá-lhes vinho para beber. Olha a missão que Jeremias recebeu. Jeremias, vai à casa dos recabitas, leve eles na casa do Senhor e dê vinho para eles tomarem. Que interessante, não? Deus mandando Jeremias oferecer vinho para aquele povo. Jeremias talvez pudesse ter saído daquele lugar com o pensamento assim: olha, essa missão é a mais fácil que alguém pode fazer. Que coisa simples. Deus mandou eu ir lá e oferecer vinho, fechou, vamos embora. E a Bíblia fala que Jeremias saiu dali com o pensamento que isso aí poderia ser a missão mais fácil que ele recebera. Leia o verso 6 agora, o que aconteceu? Mas eles disseram: não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou: nunca jamais bebereis vinho, nem vós e nem vossos filhos. Sabe quem era o povo recabita? Muito provavelmente era um povo infiel, porque se ele fosse um povo fiel, a Bíblia fala que a história conta que eles se chamariam Jonadabitas, não Recabitas, porque eles herdaram a herança de Recabe e não de Jonadab, entendeu? Então se eles fossem umas pessoas íntegras, fiéis, eles se chamariam Jonadabitas, mas o nome deles eram Recabitas, lembrando o antigo pai e as coisas ruins que eles fizeram. Só que tinha uma coisa nesse povo que chamou a atenção de Jeremias. Sabe qual era essa coisa? E é a coisa que falta muito nos nossos dias de hoje. O negócio chamado fidelidade. Deus manda Jeremias ir lá e oferecer vinho para eles. Sabe o que eles falam? Eu não vou beber vinho. Sabe por quê? Porque nossos pais Jonadab e Recabe falaram para a gente não beber vinho. Meus amados, que fidelidade tremenda. Deus ele manda Jeremias para essa missão para transformar o coração de Jeremias. Talvez uma das missões mais fáceis para Jeremias se tornou uma missão com mais lição de moral para Jeremias. Sabe por quê? A Bíblia relata a história do povo de Jeremias chamando a atenção do povo de Israel. Jeremias falando para o povo: povo do Senhor, os recabitas que são infiéis ao Senhor guardam os preceitos de seus pais. Por que vocês não obedecem às leis de Deus dadas no Monte Sinai? Cara, que recado que Deus quis passar para Jeremias. Que recado que Deus quer passar para a gente hoje. Você tem sido fiel a Deus? Você tem sido um Jonadab ou um Recabita? Você tem sido fiel a Deus nas coisas que Ele pede para você? Sabe por quê? Porque os Recabitas eles eram fiéis nas coisas que os pais deles pediram. Quem é os pais? Quem foi Recabe e Jonadab perto do Senhor nosso Deus? Jeremias se admira com a fidelidade e a fé que esse povo tinha, que ele chama a atenção de Judá com o povo infiel. Olha para a pior pessoa que você conhece. É como se Jeremias pegasse essa pessoa e chamasse a atenção sua, usando essa pessoa como exemplo. Já imaginou? Eu não gosto de uma pessoa. Chega Jeremias e fala assim: cara, tu tem que aprender com ela. Imagine como o povo de Israel ficou. Deve ter ficado tudo feliz, né? Mas sabe de uma coisa? Os recabitas foram fiéis e Jeremias viu isso. A revista que eu peguei esse sermão diz assim: olha, as ordens de Jonadab tinham sido cumpridas durante muitas gerações, mas os mandamentos de Deus no Sinai tinham sido postos de lado e até rejeitados como modo de vida razoável.
Os recabitas continuaram de gerações em gerações guardando as ordens de Jonadab. Só que a lei de Deus de geração em gerações, ao invés de ser guardada, foi o quê? Se perdendo. Olha o que Deus fala no verso 18. A casa dos recabitas, disse Jeremias: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: pois que obedecestes aos mandamentos de Jonadab, vosso pai, e guardastes todos os seus preceitos, e tudo fizeste segundo a vos ordenou, por isso, assim diz o Senhor dos exércitos de Israel: nunca faltará homem a Jonadab, filho de Recabe, que esteja na minha presença. Olha o que Deus declara através do profeta Jeremias para o povo de Recabe: porque vocês foram fiéis a Jonadab e aos preceitos de Jonadab, nunca jamais vai faltar homem para Jonadab que esteja na minha presença. Que fidelidade tremenda. Que fidelidade a ponto de chamar a atenção e ser exemplo para o próprio povo de Deus. Quem foram eles? Os recabitas. Não esqueça mais esse nome, recabitas. Toda vez que vocês ouvirem falar sobre recabitas, vocês vão lembrar que eles foram fiéis, mesmo sendo infiéis a Deus. A fidelidade dos infiéis, esses eram os recabitas. Abraão, ele tinha uma ordem de levantar uma grande nação, de ser pai de uma grande nação. E Deus, quando ele fala para Abraão, ele fala as seguintes palavras para Abraão: Abraão, capítulo 18, verso 18, fala assim, olha, Gênesis 18, verso 18: visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Abraão tinha uma ordem para que a promessa fosse cumprida. Sabe qual era essa ordem? Abraão falar a seus filhos e os filhos guardarem os preceitos e as ordens que Deus tinha dado para Abraão. Esse era o único critério que Deus tinha usado para Abraão, para fazer dele um pai de uma grande nação. Como que está o mundo hoje, meus amados? Como que está o casamento hoje? Eu falei do meu casamento aqui. Como que está o casamento hoje? Eu estou bem assim? Para mim está tudo bom. Como que está a ética do povo hoje? O que importa sou eu. Então, se eu quiser fazer desse jeito, é o que interessa. Hoje não temos mais o assimilado assim diz o Senhor, infelizmente. Hoje o que importa é a minha opinião, é a opinião da ciência, o que a ciência acha, o que o povo acha, mas o que o assim diz o Senhor fala, isso não importa mais. Você está seguindo o assim diz o Senhor? Você tem seguido o assim diz o Senhor? Você está caminhando debaixo da palavra de Deus, o assim diz o Senhor de Deus? Seja um recabita no meio desse povo. Seja um povo fiel a Deus. Seja um povo que guarda os mandamentos de Deus e que, acima de tudo, caminha abaixo do assim diz o Senhor. Salmos, ele tem um verso muito bonito que quero terminar com ele, que Davi escreve, que é Salmos capítulo 101, verso 6. Olha que texto que fala sobre fidelidade, meus amados. Salmos 101, verso 6. Se você puder, tiver uma caneta, grave esse texto na sua Bíblia, ou grave no seu coração, que é muito melhor. Salmo 101, verso 6 diz assim, olha: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Sabe quem Deus está procurando para ir habitar com Ele? Não é quem acha que é assim, não é quem faz o que quer porque é o que importa, é aqueles que seguem segundo o assim diz o Senhor. Deus, Ele quer levar para o céu aqueles que são fiéis ao Senhor. Meus amados, que quando Jesus voltar, quando Jesus passar o olho em você aqui nessa terra, Ele possa falar assim: opa,
encontrei aqui uma pessoa fiel. Que eu e você possa se levantar no meio deste povo e ser o recabitas para mostrar para as outras pessoas como se vive, que é através do assim diz o Senhor. Que você possa se levantar nesse mundo e sermos fiéis a Deus, independente das circunstâncias. A gente vai se levantar agora e cantar a música Fiel a Toda Prova. Que eu e você possa ser fiéis, independente do que for, a toda prova que nós passarmos. Que eu e você possa ser fiel aos olhos de Deus, olhar para a gente e falar: esse é meu filho, a quem eu quero levar para o céu comigo. Esse é meu desejo para você. Então vamos nos colocar em pé ao som da música. A gente vai cantar Fiel a Toda Prova. Desafios deste meu viver, paro pra ouvir o que a voz de Deus quer me dizer. São tantas as pressões que tenho que enfrentar, mas bem acima delas sei que está o meu Pai. Ser fiel no que é muito, quero ser fiel a toda prova, não por uma mera obrigação, mas em resposta ao amor tão grande que um dia inundou o meu coração. Posso triunfar, conheço alguém que já venceu por mim. Posso me apegar à forte mão de um Deus tão grande assim. Em meio à provação, começo a louvar, e seu poder do alto vem me alcançar. Quero ser fiel a toda prova, fiel em qualquer tempo e em qualquer hora. Quero ser fiel no que é pouco, para ser fiel no que é muito. Quero ser fiel a toda prova, não por uma mera obrigação, mas em resposta ao amor tão grande que um dia inundou o meu coração. Deus poderoso, Pai tão grandioso, envie em meu auxílio seu anjo mais poderoso. Quero ser fiel a toda prova, não por uma mera obrigação, mas em resposta ao amor tão grande, ao amor tão grande, ao amor tão grande que um dia inundou o meu coração. Oremos. Pai querido, graças te damos por esta mensagem que aqui nos foi exposta. Pai, eu te agradeço por mostrar para a gente a história do povo do passado, para que nós possamos aprender de lição para a nossa vida. Pai, como diz as músicas, nós queremos ser fiéis ao Senhor, independente das circunstâncias, independente das provas, nós queremos ser fiéis. Então por isso, Pai, mande o seu exército de anjos, os anjos mais poderosos das celestes faces, para que nós possamos assim sermos fiéis ao Senhor. Pai, eu te peço uma bênção especial sobre o restante da nossa semana.
que nós possamos nos deparar com as provas e nos lembrar dessa mensagem e sempre, sempre, a todo momento, sermos fiéis ao Senhor. Eu te peço essa bênção e agradeço desde já pelas respostas, em nome de Jesus, amém. Sair deste lugar que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça.